Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre derivada. Vamos primeiramente fazer uma breve revisão do que a gente tinha visto. Então, a gente tinha estudado a derivada explorando a sua interpretação geométrica. Então, vamos pegar uma função qualquer no plano x, y, f de x, e vamos pegar esses dois pontos P e Q nessa função, tal que P tem coordenadas x1, f de x1, e o ponto Q tem coordenadas x2, f de x2. A distância entre os pontos x2 e x1 na direção x é o ΔX, e para a direção y eu tenho o ΔY, que é o f de x2 menos f de x1, a distância entre esses dois pontos na direção y. Então vamos pegar essa reta secante que passa pelos dois pontos P e Q, e o coeficiente angular dessa reta é a tangente do ângulo θ, vai ser o f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu tomar o limite dessa expressão para um ΔX cada vez menor, vou pegar um ΔX tender a zero. Então estou aproximando o ponto 2 do ponto 1, o x2 do x1, e eu faço um ΔX cada vez menor, vou fazer um ΔX tender a zero. O que vai acontecer é que essa reta secante vai cada vez mais se aproximar da reta tangente à função no ponto P. E o coeficiente angular dessa reta tangente à função no ponto P é o m de x1, então vai ser o limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX quando o ΔX tende a zero. Então a gente chega aqui na definição de derivada. A derivada a gente denota a função como sendo um f', tal que o valor do f' em qualquer número no domínio de f é dado por essa expressão que está aqui embaixo, que é o f' de x, que é limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Aqui, de um modo geral, se eu tomar essa expressão em qualquer ponto no domínio da minha função, então vamos tomar o f' no ponto x1, então eu vou encontrar a derivada da função no ponto x1, que é o limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX quando o ΔX tende a zero. Claro, se esse limite existir, né? Então, além da notação f' de x, a gente pode usar essas outras duas notações para a derivada, né? Derivada de f de x em relação a x. Se uma função f possui derivada no ponto x1, a gente diz que ela é derivável nesse ponto. A função vai ser derivável em intervalo aberto se ela for derivável, então, em todos os pontos, todos os números pertencentes a esse intervalo. Uma função que é derivável no ponto x1, então ela é contínua, obrigatoriamente ela é contínua no ponto x1, mas a recíproca não é verdadeira. A função que é contínua no ponto x1, não necessariamente ela vai ser derivada no ponto x1. E aqui a gente tem as definições de derivada à direita e derivada à esquerda, que são definições análogas às definições de limite à direita e de limite à esquerda, porque a derivada é um limite. Então, pela definição que a gente tem, o f' derivada à direita no ponto x1 é eu tomar o limite de f de x1 mais ΔX menos f de x1 sobre ΔX, tomo o limite quando ΔX tende a zero pela direita. Então, eu calculo a derivada pela direita. Se eu trocar o ΔX
meu Δx que é x menos x1, vou substituir o Δx, eu chego na expressão de baixo e eu tenho aqui a derivada à direita no ponto x1. E aí, de maneira análoga, eu também encontro a minha derivada à esquerda de f em um ponto qualquer x1, que é o f' com menos embaixo de x1. Então agora eu vou tomar o limite de f de x1 mais Δx menos f de x1 sobre Δx quando Δx tende a zero pela esquerda. Posso mudar a variável também e eu vou chegar na expressão de baixo. Lógico, se esse limite existir. Então aqui a gente tem alguns teoremas sobre derivação de funções algébricas que a gente usa nos problemas. Então aqui primeiro eu tenho que se C é uma constante, então a função definida como f de x igual a c, para todo x, a derivada dela, f' é sempre nula, a derivada constante é sempre zero. Se eu tenho n, um número inteiro positivo, eu pego a função f de x igual a x elevado a n, a derivada de f de x é sempre n x elevado a n menos 1. Eu baixo o expoente e diminuo uma casa decimal do mesmo. O expoente passa multiplicando, desce multiplicando, e eu diminuo uma casa decimal do mesmo em cima. Se f for uma função e c uma constante, a função g de x, definida por c vezes f de x, vai possuir derivada g' de x igual a c vezes f' de x. Se eu tenho f e g, duas funções, e h é uma função definida pela soma de f mais g, então, se a derivada de f e g existirem, a derivada de h é a derivada de f mais a derivada de g. Aqui a gente pode resumir dizendo que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas de duas funções. E a derivada do produto de duas funções, suponha que eu tenho um h de x definido como produto da função f de x vezes g de x. Se o f' e o g' existirem, então a derivada de h é essa expressão que está aqui embaixo, f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x. Então é a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Se f e g forem funções e se h for a função definida pela divisão das duas funções, sendo que o g de x tem que ser diferente de zero, então se o f' e o g' existirem, a derivada de h, a derivada do quociente dessas duas funções, é essa fórmula que a gente está vendo embaixo, que é eu tomar, aqui está no denominador ao quadrado, o g de x ao quadrado, e em cima eu vou ter g de x vezes f' de x, menos f de x vezes g' de x. Se eu tenho uma função do tipo x elevado a menos n, com n sendo um inteiro negativo, o menos n é um inteiro negativo, e o x diferente de zero, então a derivada f' de x é menos n x elevado a menos n menos 1. E aqui a gente tem outros teoremas para as funções trigonométricas. Então eu tenho para as funções trigonométricas seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Aqui esses teoremas ajudam a resolver problemas que envolvam a derivada dessas funções. A gente não vai
entrar em detalhes em como provar esses teoremas, mas a gente vai mostrá-los aqui, mostrar os teoremas aqui. Então a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, a derivada da secante é igual a secante vezes tangente, e a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. É o último termo aqui embaixo. Eu posso usar os teoremas que a gente viu anteriormente para provar alguma dessas relações, por exemplo. Derivada de cotangente. Vamos pegar essa de baixo. Derivada de secante. Então, eu vou tomar a derivada de dx de secante, que é 1 sobre cosseno de x. Então, aqui eu posso tomar como 1 sobre cosseno de x é uma função constante em cima e uma função cosseno de x embaixo. Então, derivada do quociente de duas funções. Se eu aplicar a regra que a gente viu para a derivada do quociente, no quadro anterior, eu tenho que aqui embaixo é o cosseno ao quadrado de x, aqui fica o cosseno de x, vezes a derivada de 1, então esse termo 0, e aqui a gente tem outro termo, que é menos o 1, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então esse resultado fica sendo seno de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então eu encontrei aqui a derivada de secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x. Então eu tenho secante de x, que é esse primeiro termo, vezes seno dividido por cosseno. Então eu tenho secante de x vezes tangente de x, que é essa derivada da secante. A derivada da função composta é a regra da cadeia. Bom, se eu estou trabalhando com a função composta, eu aplico essa regra da cadeia para calcular a derivada da função. Então, se eu tenho uma função g que é derivável em x e uma função f que é derivável em g de x, então a função composta f bola g de x será derivável em x e o f bola g' de x é igual ao f' de g de x vezes o g' de x. A derivada da função potência para expoentes racionais. Se eu tiver uma função do tipo f de x, x elevado a r, com r sendo qualquer número racional, então f será derivável e o f' é definido como sendo r, x elevado a r menos 1. E para que essa fórmula tenha validade para o f' no ponto 0, o r deve ser tal que o x elevado a r menos 1 tem que ser definido em um intervalo aberto contendo o zero. Se o f de x é uma função do tipo x elevado a r, mas é uma função composta, toma o f de x como sendo g de x elevado a r, então eu vou aplicar a regra da cadeia e eu calculo a derivada f' de x, que vai ser o r vezes g de x elevado a r menos 1 vezes g' de x. Usando tudo isso que a gente viu anteriormente, a gente pode calcular aqui qual é a derivada dessa função f de x, que é uma função que possui
um x elevado a um r, que é o r sendo um número racional. Então, se o f de x é um 4 raiz cúbica de x ao quadrado, esse f de x eu posso colocar como sendo 4x elevado a 2 terços. E o meu f' de x, a derivada df de x, é igual a 4 vezes 2 terços x elevado a 2 terços menos 1. Então aqui eu vou ter 8 terços x elevado a 2 terços menos 1. E 2 terços menos 1, eu vou ter menos 1 terço. Então, o f' de x é igual a 8 sobre 3 raiz cúbica de x. Aqui em cima a gente tem outro problema para calcular o g' de x, da função g de x, dado que g de x é esse caso aqui que a gente tem embaixo. G de x é uma função composta. Então, para calcular o g' de x, eu vou colocar o g de x como sendo 2x ao cubo menos 4x mais 5 elevado a 1 meio. E aí a gente aplica a regra da cadeia. E eu vou ter que g' de x vai ser igual a 1 meio 2x ao cubo menos 4x mais 5 elevado a 1 meio menos 1 vezes a derivada de tudo que está dentro do parênteses, de acordo com a regra que a gente viu, que a gente está vendo aqui. E a derivada do que está dentro do parênteses vai me dar 6x ao quadrado menos 4. Então o g' de x é igual a 1 meio. Em cima aqui vai ficar 6x ao quadrado menos 4. E no denominador eu vou ter aqui 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então vou ter aqui embaixo uma raiz de 2x ao cubo menos 4x mais 5. Se eu divido aqui por 2 o numerador, eu vou ter 3x ao quadrado menos 2 sobre a raiz de 2x ao cubo menos 4x mais 5. Então aí eu calculei o g' de x. Então as funções que a gente viu até agora, para elas o f de x era definido explicitamente em termos de x, o y era definido explicitamente em termos de x, mas pode ocorrer que o y não seja definido explicitamente, seja definido implicitamente, é o caso desse exemplo que a gente tem. Então, para calcular a derivada dy dx, eu vou usar derivação implícita. Então eu vou derivar toda a expressão antes da igualdade e a expressão após a igualdade e usar os teoremas que a gente já conhece, esses que a gente viu anteriormente, para encontrar o dy dx. Então, para essa primeira expressão, a gente tem o produto de duas funções. Então, a gente deriva o x primeiro, então eu vou ter 12x ao cubo vezes y ao quadrado. Depois eu vou derivar o y, que vai me dar 3x à quarta vezes 2y. E aqui eu tenho que colocar o dy dx. Eu estou derivando tudo em relação a x. Menos, aqui eu vou ficar com 7y ao cubo menos
7x que multiplica 3y quadrado dy dx. Tudo isso é igual, derivada constante é zero e derivada de menos 8y é menos 8 dy dx. Agora, como eu quero encontrar quem é dy dx, eu preciso isolar todos os termos que possuem dy dx por um lado e isolar esse termo. Então, ao fazer isso, eu vou ter esse primeiro termo envolvendo dy dx, eu tenho 6x a quarto y dy dx. Esse outro termo é menos 21 x y quadrado dy dx. E o próximo termo é mais 8 dy dx. Isso vai ser igual a... Então eu tenho aquele outro termo aqui. Esse termo envolvendo 12 e o termo envolvendo 7. Passo para o outro lado da igualdade. Então eu tenho 7y ao cubo menos 12x ao quadrado y quadrado. Então isolo aqui o dy dx. Então eu vou ficar com 6x à quarta y menos 21x y quadrado mais 8 igual a 7y ao cubo menos 12x quadrado y quadrado. Então, o dy dx vai ser igual a 7y ao cubo menos 12x quadrado y quadrado divide... Perdão, aqui a gente tem um x ao cubo, certo? E esse termo é 12x ao cubo y ao quadrado. Então x ao cubo, e aqui embaixo também eu tenho x ao cubo y quadrado. E aí embaixo aqui eu divide por 6x a quarta y menos 21x y ao quadrado mais 8. Então encontrei o dy dx usando derivação implícita. Calcular as derivadas de ordem superior. Bom, a derivada primeira da função f, ou f' de x, a gente denomina como sendo, como eu já falei, derivada primeira, né? O f' é a derivada primeira. Então, a derivada primeira é esse f'. E quando a gente fizer uma outra derivada após a primeira, a derivada segunda, eu vou ter o f duas linhas, e o f três linhas é a derivada terceira, e assim sucessivamente até eu chegar na derivada de ordem n. Derivada fn de x é a derivada enésima da função. Então a gente tem um problema, esse problema com f de x igual a 8x a quarta mais 5x a terceira menos x ao quadrado mais 7. Calcular calcular todas as derivadas de f de x. Bom, eu já vejo aqui que o expoente máximo da minha função é um x elevado a 4. Então, como eu estou trabalhando com polinômio, funções do tipo x elevado a n, a gente sabe que dá a fórmula para a derivada, se eu tenho uma função f de x elevado a n, o f' de x é n, x elevado a n menos 1. Então, eu já vejo que a derivada vai diminuindo a ordem. Então, quando eu fizer a derivada primeiro, o f' de x vai ser igual a 32x ao cubo mais 15
x ao quadrado menos 2x. Então saí da ordem 4 e agora eu tenho um f' de ordem 3. E o f duas linhas de x, então vai ser igual a 96x ao quadrado mais 30x menos 2. E assim eu faço depois o f3' de x, que vai me dar um 192x mais 30. E a próxima derivada é o f4 de x. Então a derivada de ordem 4 quando eu derivar essa expressão que está em cima, eu tenho que 192. Então eu vou ter uma função constante. E a partir da 4, a derivada de ordem 5 de f de x vai ser 0, que eu vou estar derivando a constante. E as próximas derivadas a partir da 5, todas vão ser 0. Vamos agora usar a derivada para analisar valores extremos das funções. Como a gente viu a interpretação da derivada como uma reta tangente a uma curva, a gente pode usar isso para analisar os gráficos de funções, né? Comportamento gráfico das funções. Então, se a gente tiver um número c, que é um número no domínio de uma função f, e se a derivada primeira, f' de c, é igual a 0, ou se a derivada primeira, f' de c, não existir, então esse número c é chamado de um número crítico de f. E eu aplico o teste da derivada primeira para analisar se o número c ele vai ser um número que é um valor máximo relativo ou é um valor mínimo relativo. Se ele vai ser um valor de máximo ou um valor de mínimo. O valor máximo vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo no gráfico da minha função. Então aqui a gente tem a definição do teste da derivada primeira. Seja f uma função contínua em todos os pontos no intervalo aberto AB, contendo o número c, e suponha que f' existe em todos os pontos de AB, exceto possivelmente em C. Se f' de x é maior do que 0, para todos os valores de x em algum intervalo aberto, tendo C como extremo direito, e se f' de x é menor que 0 para todos os valores de x em um intervalo contendo C como extremo esquerdo, então f será um valor de máximo relativo em C. O que isso está querendo dizer? É essa situação que a gente vê no gráfico aqui embaixo. Aqui a gente tem o f' de C como um valor máximo relativo, e para x menor do que C, o f' de x é maior do que 0. E para x maior do que c, o f' de x é menor do que 0. É o outro caso que a gente tem aqui. Menor do que 0. Então, se a gente tiver essa situação de o f' de x é maior do que 0
para x menor do que c, e o outro caso é para x maior do que c, o f' de x é menor do que zero. Então, para essa situação, o c ele é um valor máximo relativo, que é o que a gente está vendo no gráfico. E o item número 2 é o que está mostrado nesse segundo gráfico, que é o caso quando eu tenho para x menor do que c, o f' de x é menor do que zero, e para x maior do que c, o f' de x é maior do que zero, certo? Então, a gente tem esses dois casos, e essa situação de valores para a derivada primeira maior do que zero e menor do que zero, dependendo se o x é maior ou menor do que c, me diz se o ponto C vai ser um ponto de máximo relativo ou um ponto de mínimo relativo na função, como vocês podem ver, como pode ser visto aqui no gráfico. E outro ponto importante que vale destacar é o teorema do valor médio. Seja f uma função tal que ela é contínua no intervalo fechado AB, ela é derivável no intervalo aberto AB, então vai existir um número C no intervalo AB tal que a derivada f' de C é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. Então a gente tem aqui esse problema, a gente tem uma função f de x que é dada por x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1. E aqui o problema pede para achar os extremos relativos da função aplicando o teste da derivada primeira. Determinar os valores de x nos quais ocorrem os extremos relativos e os intervalos nos quais f é crescente e decrescente. E fazer um esboço do gráfico. Então, para essa função, a derivada primeira dela, f' de x, é igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Então, os pontos críticos de f', os pontos críticos de f, né, são os pontos são os pontos que obedecem à relação f' de x Então, o f' de x é igual a zero, que é igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Resolvendo essa equação, eu vou encontrar que eu posso resolver essa equação, eu vou encontrar que os dois pontos que satisfazem essa equação são x igual a 3 e x igual a 1. Então, os números críticos de f são os pontos x igual a 3 e x igual a 1. Agora, determinar se esses dois pontos eles são se a função f ela possui um extremo relativo nesses números, né? Nesses dois pontos. Para fazer isso, a gente tem que usar o teste da derivada primeiro. A gente vai usar aquele teorema que a gente viu anteriormente. Então vamos pegar primeiro. Para x menor do que 1, vamos analisar os intervalos da função. Vamos pegar
um intervalo x menor do que 1. Né? Então, para x menor do que 1, se você substituir, a gente sabe que o f' de x ele é 3x ao quadrado menos 12x mais 9, derivada. Né? Se eu tomar pontos para x menor do que 1, a derivada f' de x ela é positiva. Então isso implica que a função f ela é crescente. No ponto x igual a 1, o f de x vale 5 e a derivada f' de x, como a gente já calculou, vai ser 0. Como a função está crescendo, né? Então quando chegar no ponto x igual a 1, o f vai ter um valor relativo. E esse valor relativo é um valor de máximo. Né? Então a gente pode dizer que f tem um máximo relativo. Continuando, no intervalo x maior do que 1 menor do que 3, a derivada f' ela é negativa e f é decrescente. No ponto x igual a 3, o valor no ponto x igual a 3, o valor de fx é 1, f' de x é 0 e a função f tem um mínimo relativo. E para x maior do que 3, a função f' tem derivada maior do que 0 e a função f é crescente. Então a gente determinou que o 5 é um máximo relativo. Perdão, o 5 não, o ponto x igual a 1. Né? O ponto crítico x igual a 1 é um ponto de máximo relativo. E o ponto crítico x igual a 3, o ponto crítico x igual a 3 é um ponto de mínimo relativo da função. E se vocês forem fazer um gráfico da função, ele vai ser mais ou menos... a gente tem dois pontos críticos em x igual a 1 e x igual a 3. E o ponto x igual a 1 é o máximo, então a função é crescente até x igual a 1, depois ela decresce e vai para o x igual a 3. Aqui o espaço ficou um pouco pequeno, a gente pode desenhar aqui em cima. Então o gráfico vai ser mais ou menos com um extremo, o ponto crítico aqui em x igual a 1 e o outro ponto crítico em x igual a 3. 1 é um ponto máximo relativo e 3 é um ponto de mínimo relativo.
Também posso usar o teste da derivada segunda para determinar se a função tem um valor máximo relativo ou um mínimo relativo. Então suponha que C é o número crítico da função. Então, se ela é um número crítico, o f' de C é igual a zero. E suponha que o f' existe para todo valor de x. Então eu calculo o f duas linhas no ponto C. Se o f duas linhas no ponto C é menor do que zero, então o ponto C ele é um valor máximo relativo. Se o f duas linhas de C é maior do que zero, então o ponto C é um ponto mínimo relativo. A gente pode ver isso aqui aplicando no problema. Suponha que eu tenho essa função f de x igual a x à quarta mais 4 terços de x ao cubo menos 4x ao quadrado. Achar os máximos e mínimos de f aplicando o teste da derivada segunda. Então, primeiro, o f', a derivada primeira dessa função é 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x. E o f duas linhas é igual a 12x ao quadrado mais 8x menos 8. Então, primeiro, vamos encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos para o qual o f' de x é igual a zero. Então, o f' de x é 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x. Tudo isso tem que ser igual a zero. Colocando 4x em evidência, eu fico com 4x vezes x mais 2, que multiplica x menos 1. Bom, antes de chegar aí, a gente pode colocar 4x em evidência vezes x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Então, se eu multiplicar o 4x, aqui eu vou ter 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x. Aqui, então, eu já encontro uma das raízes, né? Tem que ser zero. E aqui eu vou ter uma equação de segundo grau, também posso encontrar as raízes dessa equação. Né? Eu já vejo aqui que 1 é uma raiz, né? Então eu tenho 4x que multiplica x menos 1 vezes, e a outra raiz é menos 2. Então aqui eu vou ter x mais 2 igual a zero. É possível fazer isso? Bom, é só resolver a equação aqui do segundo grau. Para encontrar os zeros é igual a zero, x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Resolve e eu vou encontrar as duas raízes. Então eu encontrei os três pontos críticos, um deles é zero, o outro é 1 e o terceiro é x igual a menos 2. Então, para determinar se o ponto é um valor, ele é ele assume para a função um valor de máximo ou de mínimo relativo, se ele é um valor de máximo, se ele é um mínimo, né? Se o ponto é um mínimo ou é um máximo relativo, eu vou fazer o teste agora, o teste da derivada segunda. Então, vou pegar a derivada segunda. Bom, então vamos aplicar o teste da derivada segunda, certo? A minha derivada segunda da função é 12x ao quadrado mais 8x menos 8. Esse termo está aqui. E a minha derivada primeira é o f' de x, que é igual ao 4x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 8x.
Então eu tenho, aplicando a derivada primeira igual a zero, eu encontrei os pontos críticos, e os pontos críticos que eu encontrei foram x igual a zero, x igual a menos 2 e x igual a 1. Então primeiro, para x igual a menos 2, se eu substituir x igual a menos 2 na função, eu vou encontrar um fx de menos 32 sobre 2. E o f' de x, que vai ser zero. O f de duas linhas de x, se eu substituir menos x igual a menos 2 no f de duas linhas de x, eu encontro um valor maior do que zero, positivo. Então, como eu encontrei f de duas linhas maior do que zero, então a função f tem um valor mínimo relativo. F tem um mínimo relativo. E o ponto x igual a menos 2 é um ponto de mínimo relativo. Pegando agora o ponto x igual a zero, para x igual a zero, f de x é igual a zero, f' de x também é igual a zero, e o f das linhas de x, substituindo x igual a zero, já vejo aqui que dá menos 8, então menor do que zero. Como f das linhas é menor do que zero, então f de x tem um máximo relativo. E o último ponto é o ponto x igual a 1. Para x igual a 1, o f de x é menos 5 terços. O f' de x é igual a zero e o f das linhas de x vai ser maior do que zero, positivo. Como o f das linhas é maior do que zero, então o f de x tem também, como no caso de x igual a menos 2, um mínimo relativo. E o ponto x igual a 1 é um ponto de mínimo relativo da função.